O Brasil é o principal produtor de alimentos do mundo. Mas para que os nossos produtos sejam reconhecidos e consumidos lá fora, é preciso abrir mercados. E é aí que entra o papel do adido agrícola, o profissional que atua na Embaixada Brasileira no exterior representando o nosso agronegócio. A atuação dos nossos adidos é o tema da reportagem de capa do Boletim Informativo número 1522. Além do comércio internacional, nesse episódio também vamos falar da tarifa rural noturna no Paraná e do trigo, que está na reta final de colheita. Meu nome é André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Então, para começar essa conversa, eu queria apresentar os participantes desse episódio do podcast, começando pelo economista do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, o Luiz Eliezer. Como é que vai, Luiz? Olá, André, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com o nosso amigo ouvinte. Também quero cumprimentar a jornalista, minha colega Bruna Miller. Como é que vai, Bruna? Olá, André. Olá para os nossos colegas aqui de bancada, para os nossos ouvintes também. E também cumprimentar o meu amigo, meu colega, o jornalista Antônio Senkovski. Como é que vai, Antônio? Tudo bem, André. Agradeço muito pela oportunidade de mais uma vez estar falando com a família rural paranaense. Bem, e a capa desse boletim, como vocês sabem, trata dos adidos agrícolas, né? Que é um profissional que atua nas embaixadas brasileiras, abrindo aí os caminhos para os produtos do agronegócio brasileiro, né? Para ver quais são as restrições para aquele mercado, questões sanitárias, questões comerciais, tudo para que a gente possa exercer todo o nosso potencial, né, de produtor de alimentos aí e consiga colocar esses alimentos no mercado internacional. Luiz, você que conversou com 18 dos adidos agrícolas brasileiros aí nas embaixadas, como que foi essas conversas? Como é que você foi para lá? André, foi muito interessante, né, que é o segundo encontro que acontece. O primeiro havia sido antes da pandemia, de forma presencial. Os adidos, naquela ocasião, vieram ao Brasil. O MAPA organizou um grande evento em que cada um expunha ali como é que estava, como é que era o cenário, como você citou, de oportunidades, de desafios, tanto sanitários quanto tarifários em cada um desses países. Para essa rodada, ela foi um pouco diferente. Ela, em função da pandemia, ela foi à distância. Os adidos se disponibilizaram a conversar com o setor produtivo, com o setor privado. Então, cada adido, né, ele tinha ali meia hora para conversar com a instituição, no caso com a FAEP, mas eles também conversaram com a Associação de Produtores, conversaram com outras entidades também do setor. Então, foram rodadas, né, a gente teve uma maratona de conversas com cada um dos adidos, e por eles estarem distribuídos aí por todos os continentes, os 4 cantos do mundo, a gente teve uma maratona no sentido de que 10 horas da noite a gente estava conversando com o adido em Tóquio, né? 6 horas da manhã conversando com adidos na África. Então, a gente teve que uma agenda bem intensa de conversas com esses adidos. Eu lembro que eu pude participar de uma conversa com você e com o adido da Coreia do Sul também, acho que era 10 horas, 10 e meia da noite. E eu achei muito interessante, Luiz, principalmente porque a gente conseguiu, pelo menos no meu caso, pela primeira vez, ter um contato com aquele mercado que pra gente sempre foi uma coisa meio misteriosa, né? A gente sabe que a Coreia do Sul paga mais pela carne de qualidade, mas eu, por exemplo, tinha uma dúvida em relação se eles tinham um sistema sanitário de confiança, né? Então, para mim foi muito curioso tudo isso, né? Mas acredito que do ponto de vista do teu trabalho, do Departamento Econômico, você deve ter mapeado uma série de oportunidades, enfim, de situações aí que o agro paranaense pode ser inserido, né? Isso mesmo, André. Nas reuniões, né, o que eu pude perceber da reunião do adido com outras entidades é que cada um tinha alguma demanda específica para algum produto específico. Nós, enquanto federação, né, representantes produtores rurais, estávamos mais interessados em conhecer mesmo o mercado, né? Verificar essas oportunidades, verificar desafios ou situações que precisávamos corrigir aqui internamente para acessar esses mercados, um panorama da economia e essas especificidades locais, né? Eu também fiquei bastante surpreso com alguns retornos que tivemos, por exemplo, o Canadá. O Canadá reconhece o sistema de inspeção sanitário brasileiro como equivalente ao deles, né? Ou seja, eles não vêm ao Brasil fazer missões ou fazer auditorias nos nossos frigoríficos. Se o MAPA, que é o nosso Ministério da Agricultura, recomendar que o frigorífico da cidade X exporte para eles, eles vão habilitar aquela planta e vão fazer a compra.
Por outro lado, eu fiquei bastante surpreso com algumas burocracias, né, com esses relacionamentos de país para país, por exemplo, Marrocos. Marrocos queria que abríssemos o mercado para os lácteos deles, né? E a gente não gostaria de abrir esse mercado defendendo o nosso produtor, defendendo o nosso setor leiteiro. Mas, por outro lado, eles também seguraram a abertura do mercado deles para alguns produtos nossos. Foi interessante ver essa troca. São vias de mão dupla, né? Você tem que, para chegar num resultado ganha-ganha, você tem que ceder um pouco, você tem que avançar um pouco. Então, a gente estava bastante interessado nesse panorama da economia, de comércio, onde estão as oportunidades, o que está faltando para a gente acessar alguns mercados, buscando sempre a diversificação, né, de parceiros comerciais, diversificação de produtos, e foi muito interessante conhecer melhor como é que é essa dinâmica, como é que funciona para um país habilitar a compra de um produto de outro país. Não é simplesmente eu tenho o produto e vou vender, né? Tem uma série, tem que fazer um checklist imenso de adequações, por exemplo. E é interessante você analisar essa política da reciprocidade, né? Então, muitas vezes, assim como acontece com outros aspectos diplomáticos, né? Então, os Estados Unidos exigem um visto do Brasil, então o Brasil exige um visto dos Estados Unidos, né? É uma política de reciprocidade. Então, eu faço igual o que aquele país faz, né? Então, assim, beleza, você quer comprar uma soja do Brasil, mas então você tem que liberar. Eu sou um grande produtor de açúcar e eu quero exportar açúcar para o Brasil. Então, né, citando apenas um exemplo hipotético, que é interessante a gente analisar essa reciprocidade toda, né? Luiz, você comentou da diversificação, né? Eu achei bem bacana que, com a conversa com o Reino Unido, que eu participei, eles frisaram bastante isso, né? Que no caso o Paraná tem aí já os seus produtos, vamos dizer assim, carros-chefe, né? De exportação. E eu achei bem bacana, foi uma surpresa também nessa conversa com o Reino Unido, por exemplo, que eles frisaram, né? Nessa possibilidade e oportunidade da gente diversificar, né? Os produtos exportados. E aí, lembrando que o Reino Unido saindo da União Europeia também abre aí mais uma porta, né? De oportunidades. É que a gente sempre vê, né, Luiz, quando a gente pega a pauta de exportação do agro, quase sempre é a mesma coisa, né? Carnes, complexo soja, celulose. Nessas rodadas aí de conversa, deu para notar outros setores aí que estão sendo demandados aí pelos estrangeiros? Deu sim, André, e foi surpreendente ver que para alguns países, embora a gente exporte menos, né, ou volumes bem menores do que, por exemplo, soja para a China, a gente exporta produtos menores, mas temos uma pauta mais diversificada, né? Uma coisa que a gente percebia na conversa com os adidos é que há oportunidades em todos os lugares, né? Você tem uma ascensão econômica muito forte na Ásia, então você tem uma classe média, uma classe alta, muito numerosa, demandando produtos que para nós é nicho de mercado. Por exemplo, o queijo da Serra da Canastra. Uma promoção comercial na China desse queijo é suficiente para que esse consumidor de renda maior busque esse produto. A gente percebeu que em vários desses países havia oportunidades para produtos que internamente aqui a gente pouco consome também, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que essa história dos adidos, aí o papel, a existência desses profissionais não é uma coisa recente. Ô Antônio, você que conversou com a turma, e como é que era antes de existir esse papel aí? Bom, uma das principais fontes que conversaram com a gente e contaram pra gente como que era aí o cenário nos anos 90, né? Foi o Antônio Poloni, que é um consultor aqui na nossa casa, né, da FAEP, e ele contou que nesse período aí dos anos 90, ele ocupou o cargo de secretário da Agricultura aqui do Paraná. E ele e o presidente da FAEP, o Agde Meneghetti, fizeram várias viagens em vários países para tentar bater na porta e dizer, olha, nós temos aqui um produto de qualidade, abrir esses mercados, né, para os produtos do agro brasileiro. Só que esse processo foi anterior à criação dos adidos agrícolas, né? Porque os adidos são essa espécie desses embaixadores do agronegócio, né? Então eles pegam os nossos produtos e representam, mostram o que a gente produz, qual que é o nosso portfólio, digamos assim, né? O que a gente tem aqui que pode ser útil para cada país. E sem essa figura dos adidos, nos anos 90 foi muito difícil. Muitas vezes reuniões com importadores de soja, importadores de carnes, de vários países aí foram na União Europeia, na Ásia, mas não existia essa interlocução, alguém que tivesse ali a expertise, né, de dizer, olha, então vocês precisam fazer isso, essas adequações e tudo mais. Muitas vezes havia reunião, mas uma falta de alguém que tivesse esse feeling, né,
do que poderia ser útil, o que poderia ter de oportunidade naquela reunião. E foi isso que motivou, então, a FAEP a começar a perceber que outros países tinham essa figura do adido, que isso facilitava muito, e passou a ser uma prioridade da Federação aqui da Agricultura do Paraná para criação desse cargo, né? Que é uma coisa que, queira ou não queira, exige um certo arranjo político, porque é uma nova carreira dentro da diplomacia, então não é uma coisa que se cria do dia para a noite, né? Mas quando o Reinhold Stefanis assumiu o Ministério da Agricultura, nos idos de ano 2000, me ajude, em 2006, que foi, né, Luiz? Isso mesmo. Então eles conseguiram viabilizar a criação das primeiras vagas de adidos agrícolas, porque justamente a FAEP encampou essa bandeira e levou ao Reinhold Stefanis, então ministro da Agricultura, essa necessidade de haver, então, esses profissionais que funcionam como uma ponte, uma ligação entre o agro brasileiro e o agro estrangeiro. Lembrando que é uma ponte de mão dupla, né? Assim como a gente estava falando anteriormente, é uma ponte que também os países têm seus produtos que eles também querem colocar aqui no Brasil, e para a gente também, às vezes, é interessante essa troca, né? Nós também somos importadores de várias coisas, né? Não só exportadores. Isso. O decreto que regulamenta aí a função nova de adido agrícola é de 2008, né? E ele traz lá as principais atividades do adido. E uma delas é justamente essa, a de facilitar os contatos, né, entre importadores e exportadores e os estrangeiros que estão interessados em conhecer os produtos da agropecuária brasileira, né? Então, o decreto de 2008, em 2010, né, nós tivemos os primeiros 10 adidos enviados ao exterior, não foi? E você lembra que nós levantamos, né, Luiz, aí a diferença entre o primeiro ano antes dos adidos e depois dos adidos, e a mudança foi da água para o vinho, assim, então já começou a haver um reflexo direto, e foi um sucesso tão grande que agora, recentemente, houve uma ampliação desses 10 adidos, aí a gente foi para mais de 20, para continuar esse trabalho e amplificar ainda mais essas negociações que geram novas oportunidades de negócio para o Paraná. Nós pegamos um histórico aí das exportações do agronegócio lá desde 97 até 2020, a gente percebeu sim um salto ali de 2010 para 2011. Claro que não é apenas a adidância agrícola que vai explicar esse aumento, né? A gente tem todas as questões de mercado, mas com certeza foi um dos fatores que contribuiu, porque aí ele levou para o mundo o que a gente produz, como a gente produz, a qualidade dos nossos produtos. Isso, sem dúvida, foi fundamental, André. E eu lembro que na conversa que a gente teve com o Baroni, que é o adido lá da Coreia do Sul, ele falou que ele é o cara que abriu o mercado do suíno brasileiro no Japão e agora estava na Coreia do Sul com a missão de abrir também esse mercado para o suíno brasileiro. Ou seja, a gente vê que se não fosse, às vezes, por um profissional desse, capacitado, qualificado, com a informação correta e no lugar certo, muito dificilmente a gente teria colocado o nosso produto lá, né? Lembrando que esses profissionais, eles são funcionários de carreira do Ministério da Agricultura, né? Eles têm, para você se candidatar a adido, tem uma série de exigências ali que você tem que ter, tanto de currículo quanto de experiência. Depois você é treinado pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Isso é muito importante, porque você vai lidar com questões sensíveis em relação ao seu país, fazer a defesa do seu país, negociar em nome do seu país. Então, é um profissional altamente qualificado do quadro do Ministério da Agricultura e treinado pelo Ministério das Relações Exteriores, que é super respeitado internacionalmente. Eu lembro até quando eu entrevistei o Stefanis para fazer essa matéria, ele falou da dificuldade de você criar esse novo cargo, né? Porque o Itamaraty, que cuida da diplomacia brasileira, não queria, porque você está criando uma nova carreira, né, na diplomacia brasileira. Então tinha uma resistência muito forte. E só foi possível quebrar essa resistência porque o paranaense não, ele é Catarina, né, o Reinhold Stefanis, mas é paranaense de coração. Só foi possível porque o Stefanis conseguiu convencer o presidente da República na época para que fosse criado esse cargo, e hoje nós estamos onde estamos muito em função disso, né? E a priorização também da FAEP, né? Porque houve uma reunião entre o Reinhold Stefanis e a Federação da Agricultura e outras entidades representativas aqui do agro, e então uma das bandeiras prioritárias da FAEP naquele momento, que poderiam ser várias outras coisas que nós sempre temos, os produtores paranaenses sempre têm reivindicações e coisas para avançar, né? Mas a prioridade foi para, olha, você quer fazer uma coisa para o agronegócio que vai fazer diferença e que vai refletir para todo o agronegócio brasileiro, né? Essa medida vai ser aí essa criação dessa nova carreira dos adidos agrícolas.
E sabe o que me chamou a atenção também? A gente bate muito na tecla aqui, a Federação da Agricultura, de conseguir o status sanitário de área livre de febre aftosa sem vacinação. E eu sempre ouvi, né, quando a gente está defendendo essa bandeira, que esse status sanitário ia abrir as portas do mercado internacional, de mercados que pagam mais pela carne, que hoje estão fechados para a gente. E eu fui conversar, quando a gente conversou com a Coreia do Sul, né, a gente perguntou sobre essa questão e ele falou, não, realmente, se vocês tiverem esse status, vocês entram aqui, se não tiver, fica difícil, né? Foi interessante, ainda nessa linha sobre a área livre de aftosa sem vacinação, é que para a grande maioria dos países, sem dúvida, isso seria fundamental, abriria realmente novos mercados. Mas para alguns, não. Foi interessante observar isso também, que a gente questionava o Adido, esse reconhecimento melhora o mercado? Ele falou, não. Por exemplo, Singapura, o Adido em Singapura disse o seguinte, o fato de vacinar representa para a gente, representa para Singapura, uma atitude de mitigação de risco. Né? Então, isso para nós é tão importante quanto uma área livre de aftosa sem vacinação. Então, a gente pode perceber que em alguns países não era um ponto fundamental, mas para a grande maioria, sim, sem dúvida, que são justamente os que pagam o maior valor pela carne. Até entrando nessa questão, né, a União Europeia, eles bateram muito, né, nessa tecla de que o reconhecimento vai ser muito importante, vai ser um diferencial enorme e principalmente porque os países, né, da União Europeia, eles são muito exigentes nesse sentido, né? Eles têm uma série de rigorosidades. Então, daí a gente consegue ver essa diferença, né? Alguns países do Sudeste Asiático um tanto faz, né? Porque eles têm diversos problemas internos e vão exigir ainda dos outros, né? Alguns fazem isso, né? Mas Vietnã, por exemplo, que passou por um problema muito grande com a peste suína africana, a Ásia ali com problema na produção, né, de proteína animal, passou, por conta da demanda, fizeram uma corrida de habilitação de novas plantas frigoríficas brasileiras, reconhecendo também o nosso sistema de inspeção sanitário e a qualidade do nosso produto. Maravilha, gente! Mudando um pouquinho de assunto, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas agora no último dia 7 de outubro, o presidente da Federação da Agricultura, o Dr. Adi Meneghetti, esteve lá no Palácio do Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, para entregar para o governador Ratinho Júnior um relatório técnico sobre o programa Tarifa Rural Noturna. Ô Luiz, conta para mim, esse programa estava meio na berlinda, né? O governo estava querendo acabar com esse benefício, e eu lembro que daí ele deixou para depois essa história, e a FAEP foi lá mostrar a importância desse programa, foi isso? Isso mesmo, André. O governo do estado tem argumentado a questão financeira, né, para a manutenção do programa, né? A gente, quando olha lá o projeto de lei orçamentária, a gente vê que tem R$1 apenas para o programa previsto na rúbrica dele lá, que está hoje na SEAB, né, nossa Secretaria de Agricultura. Então, diversos agentes dentro do governo têm tentado o fim da tarifa rural noturna. Mas a tarifa rural noturna é importante lembrar que é uma lei, ela foi aprovada pela nossa Assembleia Legislativa, ela virou lei justamente para defender o programa, que é de fundamental importância para o setor agropecuário paranaense, né? A gente tem algumas atividades que são muito intensivas no uso de energia, como é o caso da avicultura, suinocultura, pecuária de leite, o fumo também é uma atividade muito intensiva em energia, e a energia ela é um insumo de produção, ela é um custo de produção, um dos principais para alguma dessas atividades, e essa redução da tarifa de energia das 21h30 às 6 horas, se eu não me engano, no período noturno, ela é importante para a manutenção dessas atividades. O setor elétrico como um todo vem sofrendo aí algumas pancadas nos últimos anos. Aí, em nível federal, a gente tem o governo retirando o desconto da tarifa rural, que é menor da tarifa urbana, ou seja, a tendência é de que no horizonte de 5 anos a tarifa rural se iguale à tarifa urbana, o que não é interessante, que não é correto, porque você tem um outro tipo de qualidade de energia na área urbana, que é diferente da área rural. Os produtores sempre convivem, né, com essa situação difícil de qualidade de energia no campo. Não é justo você pagar a mesma tarifa da cidade tendo um serviço infinitamente inferior. Então, preparamos o documento técnico, mostramos o impacto da tarifa rural noturna. Ela impacta mais de 1 milhão de paranaenses que estão na área rural, né, produzindo alimento. Esses alimentos que os adidos estão vendendo lá fora, né, são produzidos por esses pequenos produtores que têm a energia um insumo fundamental de produção. Energia
ela transformou o setor rural brasileiro nos últimos anos. Primeiro, a gente só precisava ter energia, agora a gente não precisa mais só ter energia, a gente precisa ter energia com qualidade, com constância. As quedas representam um prejuízo bastante grande. Então, a tarifa rural noturna é uma forma de mitigar um pouco desses impactos também. E você veja, isso tudo, como você bem falou, Luiz, é para o produtor paranaense conseguir ser competitivo lá fora, né? E já que a agricultura é o fiel da nossa balança comercial, nada mais justo do que o governo dê algum subsídio para que essas atividades possam sobreviver, né? Para você ter uma ideia, André, essas culturas que são mais intensivas em energia elétrica, elas representam 1/3 do nosso valor bruto da produção, né? Que para esse ano, segundo o DERAL, tá estimado em mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, 1/3 disso vem justamente dessas culturas que têm na energia o seu principal insumo, e muitas famílias dependendo dessas atividades. São atividades que são que têm na produção bem atomizada, né? Ou seja, são muitos pequenos produtores. Caso do leite, que está em todos os municípios do Paraná. A fumicultura, é assim que pronuncia, né? Fumicultura. Uhum. Também, você tem pequenos produtores distribuídos também por várias regiões do estado. E assim como afeta as culturas já consolidadas, né? O Paraná é o maior produtor de frango do Brasil, né? Um dos maiores do mundo, né? Também afeta setores que estão em pleno crescimento, como a aquicultura. A aquicultura é um setor que depende totalmente da energia elétrica, porque o oxigênio da água precisa ele ficar ligado o tempo todo, e à noite tem que aquecer. Mais ainda, tem várias exigências aí para que o peixe siga vivo dentro do tanque, né? E à noite eu já ouvi falar alguns produtores aí que o sol é um fator importante, né? Então, sem o sol, a oxigenação da água cai bastante e precisa ter o oxigenador com toda a potência. Então, à noite ele é mais fundamental ainda. E uma questão de poucas horas aí, se não houver oxigenação da água, às vezes você pode perder um lote inteiro. Então, assim, o Paraná já é o maior produtor de tilápia do Brasil, está abrindo novos mercados, inclusive uma cooperativa aqui do Paraná agora, a Copacol, começou a mandar filé resfriado para os Estados Unidos, então uma nova possibilidade de exportações e tudo mais, e é um setor que certamente vai ter esse seu crescimento afetado, porque energia mais cara num setor que exige energia elétrica 24 horas por dia é um aumento no custo de produção, com certeza. Gente, então sensibilidade aí do governo estadual é fundamental nessa hora aí, para não matar a galinha dos ovos de ouro, né, gente? Complementando, André, o governo do estado, ele tem indicado que a gente siga por um caminho de energias renováveis, sustentáveis, mas isso não é possível de forma abrupta, né? De repente você tira a tarifa rural noturna ou reduz alguns descontos para essas atividades que são fundamentais de forma abrupta. Como você citou, você mata a galinha dos ovos de ouro. A gente precisaria de um tempo de adequação, de repente reduzir esse desconto num percentual ao ano durante um horizonte de tempo que a gente pode sentar junto com o governo do estado e discutir que período é esse para que os produtores se adequem, construam seus painéis solares. O custo do painel solar caiu bastante ao longo dos anos, mas ele ainda é difícil para diversos produtores, né? É um investimento grande, né? É um investimento grande, ele não se paga em 2, 3 anos, né? A gente já andou fazendo esses estudos aqui, caiu muito o tempo de payback dele, mas ele ainda representa um custo que o produtor, somente os menores, né, teriam uma dificuldade maior no curto prazo. Perfeito, gente. Outro tema que está nas páginas desse boletim informativo é o trigo. Não sei se o nosso... Perfeito, gente. Outro tema que está nas páginas desse boletim informativo é o trigo. Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a gente está na reta final aí da colheita do trigo. Talvez, quando você for ouvir esse podcast, já esteja tudo colhido. E o trigo, ele, anualmente, aí, ano após ano, ele só traz desgosto, né? Grosso modo. O produtor planta, mas na hora de vender o preço não paga as contas. Mas essa situação está mudando um pouco agora. Essa safra aqui está apontando para um trigo bastante valorizado e que, quem sabe, aí, né, pode dar uma esperança para o triticultor paranaense aí de continuar insistindo na atividade que é tão estratégica, né? E temos alguns exemplos aqui no Paraná, né? Assim, é difícil porque é uma cultura que... se você analisar ela isoladamente, muitas vezes ela vai dar um resultado negativo, né?
mas existe toda uma... A gente já fez algumas matérias aqui no boletim apontando para esse benefício dentro da rotação de cultura, né? É uma maneira aí de você usar o equipamento, ter toda aquela questão da não deixar a terra muitas vezes sem uma cultura, né? Ter aí uma série de benefícios que podem vir junto com o trigo. E tem aí na região Centro-Sul uma organização puxada lá pela cooperativa agrária, né? Que muitas vezes consegue sim ter resultados positivos em alguns casos, né? Então é uma cultura histórica fundamental aqui para o Paraná, que tem muito a agregar em relação à soberania alimentar aqui no nosso país, mas que os produtores sempre reivindicam, né? Um olhar mais carinhoso aí das pessoas que estão fazendo as políticas públicas para garantir uma qualidade, uma remuneração mínima aí para cada safra, que o produtor não tenha que desembolsar dinheiro para pagar para produzir trigo aqui no Paraná, né, André? É verdade. Para fazer essa matéria, eu falei com o pessoal do Sinditrigo aqui, que representa o Parque Mageiro, as indústrias, e falei também com o embaixador Rubens Barbosa, da Abitrigo, que falou uma coisa bem interessante, que o Brasil, geralmente, o produto brasileiro, ele não é vendido, ele é comprado. Ou seja, a gente não consegue botar preço, a gente não consegue se colocar no mercado de forma de destaque. Então a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. E, na opinião deles, tem que mudar. Tem que produzir, nem que produza um excedente e, segundo ele, o caminho seria exportar. Se a gente tem um produto que muitas vezes não é de interesse da indústria, então que se exporte esse produto aí que tenha um outro destino, né? É a opinião da Abitrigo, né? Mas mais informações vocês conseguem ler com profundidade aí nessa edição do Boletim Informativo, que é a edição 1522. Bem, vamos ficando por aqui. Queria agradecer aqui a presença aqui do pessoal da bancada, nossos convidados, nossos colegas. Muito obrigado, voltem sempre. E você, amigo ouvinte, se você se interessou, quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o sistemafaep.org.br. Lá você consegue ouvir os capítulos, também você pode ouvir nas nossas redes sociais. Esse podcast está disponível no Spotify e no YouTube. E também no nosso aplicativo de celular. Se você não conhece ainda, baixe gratuitamente o aplicativo do Sistema FAEP. Você vai receber cotações, previsão do clima e todos esses materiais de comunicação. Ok? Muito obrigado e até semana que vem.